nessa terceira aula de máquinas térmicas, eu vou trabalhar apenas exemplos numéricos, né, tendo em vista a prova de vocês do segundo bimestre, tá bom? Então, eu vou fazer alguns de minha autoria e alguns de vestibular também. Como primeiro exemplo, suponha a seguinte situação. Tem-se uma máquina térmica recebendo uma quantidade total de calor de 500 joules. Para que ela tenha um rendimento de 40%, né, qual seria o trabalho e o calor perdido? Seria o calor rejeitado aí, tá bom? Como é que nós vamos... O calor perdido eu vou chamar de QF, né, dentro da nossa nomenclatura, tá ok? Como é que nós vamos trabalhar isso aí? Na verdade, não é muito difícil. Nós vamos utilizar a definição de rendimento, que seria a parte útil pelo total, né? Um dos erros que vocês cometem é substituir, né, o rendimento nessa forma percentual. Na verdade, se você vai jogar na formulinha, você tem que colocar em números, né? Então, rendimento aqui seria não 40, 40 sobre 100, né? Ao pé da letra, 40%. Isso seria igual a parte útil é o trabalho, sobre o total seria 500 joules, né? Não custa nada lembrar, você pode trabalhar indiferentemente, tanto em joules quanto em calorias, né? Seguindo aquela coerência, ou tudo em joules, ou tudo em caloria, né? Na sequência, nós vamos cancelar, né? Lembrar do mesmo lado do sinal de igual, eu posso cancelar em cima e embaixo. Em lados opostos do sinal de igual, eu só posso cancelar esquerda, direita, tá? Jamais cancela assim, ok? Sobrou o número 1, não dá para ir além, né? Então vamos multiplicar em cruz. Eu vou obter, o nosso trabalho seria igual a 4 vezes 50. Não é isso? 4 vezes 50, eu vou obter 200. 200 o quê? Como eu comecei em joule, né? Vou fazer o exercício inteiro em joule, ok? E aí, para você acabar o exercício, era pedido, né, a parte útil, que é o trabalho, e o calor perdido para a fonte fria, né, o QF. Tá? A gente nunca utiliza a fórmula para isso. A gente olha no esqueminha, né, completa o esquema. Como eu percebi que de um total de 500 joules, a parte útil, que é o trabalho, vale 200, né? É claro que o que está faltando seria o calor perdido para a fonte fria. Nesse caso seria 300 joules. Então, completar a resposta aí. Calor frio seria igual a 300 joules aí. Tá ok? Vamos fazer um segundo exemplo, só que agora com a máquina que obedeça ao ciclo de Carnot. Tá? Vocês costumam fazer o mesmo erro do exemplo 1. Né? Então, a ideia é a seguinte. Suponha que a máquina opere de acordo com o ciclo de Carnot, né? E que eu quero um rendimento máximo teórico 60%. Estando a fonte fria, né, a 27 graus Celsius, qual seria a temperatura da fonte quente? Né? Nesse caso, eu tenho que utilizar a equação mesmo, né? Rendimento máximo teórico é 1 menos T sobre T. Tá? Eu sempre falo em sala de aula para vocês, não precisa muito fazer questão de decorar quem sobre quem que é aqui, né? Porque se você inverter, você vai obter uma resposta absurda, né? Você obteria, por exemplo, rendimento negativo. Isso não faz nem sentido. De qualquer modo, seria a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Ou, de outra maneira, a temperatura menor sobre a maior. Que essa fração aqui, né, esse número aqui, daria menor que 1. Que se esse número desse maior que 1, rendimento seria negativo. Tá bom? Só não esqueçam, T maiúsculo indica o quê? Que as temperaturas têm que ser em Kelvin. Né? Então vamos montar o probleminha, ver como é que fica aí. Né? O rendimento, mesma coisa que eu disse no exemplo 1, 60%, só que em números, né? Claro que você pode colocar 0,6, tá bom? Vou reforçar aqui só para falar que é 60 sobre 100. Então, troquei isso no lugar do rendimento. Isso é igual a 1 menos temperatura da fonte fria é 27. Só que como isso aqui está em Celsius, né? Você soma 273 para passar para Kelvin, tá bom? Vocês sempre perguntam, professor, se pedir para calcular em Celsius, não é mais fácil calcular em Celsius? Você não pode calcular em Celsius aqui, tá? Então, a temperatura da fonte quente seria a pergunta aí, tá bom? Então, como é que ficaria? 60 sobre 100 é igual a 1 menos... Caso
a pergunta seja feita qual a temperatura em graus Celsius, né? Você calcula em Kelvin e aí você transforma para Celsius no final, tá? Mas nessa formulinha você só pode substituir em Kelvin, ok? Sobre a temperatura da fonte quente, tá bom? Na sequência, tem outro erro que vocês devem evitar. E apesar de eu estar avisando, vou ver bastante isso em prova, né? Você não pode cancelar nenhum zero aqui. Aqui, nada disso, porque o termo onde aparece a incógnita, né, é o último termo que você vai mexer, né? Então, a primeira coisa que eu faço aqui é passar esse 1, que está somando, né? Aqui ele é positivo. Vou passar para o lado esquerdo, subtraindo. Então, ficaria 60 sobre 100 menos 1, que eu passei 1 subtraindo, isso é igual a 300 sobre a temperatura da fonte quente em Kelvin, que é a pergunta, tá bom? Bom, eu dei uma limpada naquilo lá, né? Nós paramos por aqui. 60 sobre 100 menos 1 é igual a menos 300 sobre TQ. Vou tirar o mínimo só do lado esquerdo, né? Ficaria 100 de mínimo. Aqui é 60 menos 100 vezes 1, 100, né? Isso igual a menos 300 sobre a temperatura da fonte quente. Ok? Do lado esquerdo ficaria menos 40 sobre 100 é igual a menos 300 sobre a temperatura da fonte quente. Aí você multiplica os dois lados por menos 1, ficaria 40 sobre 100 igual a 300 sobre a temperatura da fonte quente que eu quero. Tá bom? Aí eu poderia cancelar um zero aqui. E aí só restaria multiplicar em cruz, né? Que você não pode mais cancelar ninguém. Então, se eu multiplicar em cruz, a temperatura da fonte quente é igual. O 10 multiplica o 300, eu obtenho 3.000. E o 4 vem aqui para baixo. 300 por 4 é 75. Então seria 750 Kelvin a resposta aí. Tá bom? Como eu tinha dito anteriormente, se pedirem a resposta em Celsius, no final você subtrai 273. Tá? Jamais você pode fazer a continha em graus Celsius, né? Então, obteria 477 graus Celsius aí, ok? Bom, na sequência eu estou fazendo o exercício da VUNESP, né? E é aquilo que eu sempre digo, se você souber a historinha que está sendo contada aí, você poderia pular direto para o último parágrafo, né? Eles estão contando a historinha do motor de combustão, né? Motor do carro, tá? E, por exemplo, esse gráfico aí da evolução da eficiência do motor, para a questão não serviria para nada. Então poderia pular direto para o parágrafo embaixo do gráfico. Diz o seguinte: se considerarmos um ciclo de Carnot entre as temperaturas de combustão adiabático da gasolina igual a 2300 Kelvin e a temperatura de trabalho admissível para o aço como sendo 925 Kelvin, qual o valor do rendimento esperado? Tá? Aí também aquele outro comentário que eu sempre falo para vocês. Se você não entendeu nada do que disse o texto, se você não sabe o que fazer, faça o que você sabe. Aqui você tem duas temperaturas sendo mencionadas, né? Coloque a menor em cima, 925 Kelvin, e coloque a maior embaixo, que é 2300 Kelvin. Lembrar sempre em Kelvin. Então essa questão da VUNESP dá uma maior moleza para vocês, né? Já passando a temperatura em Kelvin. Poderia tirar o mínimo aqui ou fazer a conta só dessa fração. 925 por 2300, 0,4. Então o máximo rendimento teórico que eu vou obter aí seria 1 menos 0,4, 0,6, que eu leio 60%. Ok? Exercício facinho, né? Da VUNESP aí, um texto bem complicado. Bom, na sequência eu vou resolver um exercício da Olimpíada Brasileira de Física, né? Só que eu vou resolver apenas o item A e uma observação. Na prova do pessoal do terceiro colegial, né?
cairia apenas a parte do rendimento de máquina térmica. Vou fazer a parte da condução de Fourier, tá? Só para completar, mas isso não vai ser assunto da prova de vocês. Então vou ler o texto aí. Uma máquina térmica tem rendimento 20% menor do que uma máquina de Carnot, que opera entre as temperaturas de 300 Kelvin e 600 Kelvin. Vamos na parada aí, fazer a parte que interessa, né? Então, como na questão anterior, o rendimento seria rendimento máximo teórico, né? 1 menos a temperatura da fonte fria, temperatura menor, né? Sobre a temperatura da fonte quente, que seria a temperatura maior, em Kelvin, né? Como eles também deram moleza aí, já passaram em Kelvin, né? A menor temperatura é 300 Kelvin e a maior seria 600 Kelvin aí, tá bom? De novo, posso fazer a conta tirando o mínimo ou fazer só a fração. Nesse caso, a fração é mais fácil, né? Seria 1 menos 3 sextos, cancela o zero, né? 1 menos meio. 1 menos meio seria meio, né? Que é 0,5. Em outras palavras, o rendimento máximo teórico esperado é 50%. Tá bom? O verdadeiro rendimento nessa máquina, se você voltar no texto, ele diz que a máquina térmica tem rendimento 20% menor do que a máquina de Carnot, que eu calculei aqui. Tá? Então, rendimento, vou chamar esse aqui de máximo, né? O rendimento verdadeiro seria o quê? Seria esse aí que eu obtive, 20% menor. Claro que tem dois modos de você calcular isso. Ou você calcula 20% de 50, né? E subtrai, aí seria 20% menor. Vamos fazer isso aqui. Cancelando os zeros, daria 10. Tá? Então, se eu subtrair 50 menos 20% de 50, que é 10, eu teria um rendimento 20% menor. A resposta seria 40%. Tá bom? Toda a prova menciona isso para vocês, mas é uma questão de interpretação. Você poderia colocar um ou aqui, né? Ter pensado da seguinte forma: se o rendimento vai ser 20% a menos, né, 20% menor, vai sobrar 80%. Então você calcularia 80% de 50, que é o rendimento máximo teórico. Dá na mesma, né? Você vai cancelar dois zeros. 8 vezes 5, 40, né? Então você chegou na mesma resposta aqui, ó. 40%, 40%. Tá bom? Vou continuar o exercício. Só lembrar que essa continuação não está na matéria de prova de vocês, ok? Bom, continuando o exercício, o item A perguntava: determine a potência dessa máquina aí. Tá? Na terceira linha da questão diz o seguinte: quantidade de calor por unidade de tempo recebida pela máquina é igual ao que ocorre quando uma parede de 10 centímetros de espessura, então vamos anotar, espessura é 10 centímetros, né? Nosso primeiro dado para aplicar a equação de Fourier. Área de 2 metros quadrados, então a área, 2 metros quadrados aí, tá bom? Condutividade térmica, opa, isso aqui que me interessa, né? O valor da constante, mais do que o valor, 50 watts, metros e Kelvin. Tá? Lembrar que o que me importa mesmo é a unidade da constante, tá bom? É submetida a uma diferença de temperatura de 500 Kelvin. Isso seria ΔT, a diferença de temperatura. Vale 500 aqui, tá bom? Antes de verificar a unidade, vocês lembram a equação de Fourier, fluxo de calor, né? Que tem dimensão de potência, seria a condutividade, a constante, vezes a área, vezes a diferença de temperatura, sobre o único fator inversamente proporcional, né? É a espessura. E aí, antes de você substituir, né? Verifique as unidades. Como é que eu fazia isso? Eu ia na constante, na unidade da constante, eu percebo que tudo tem que estar em metros e Kelvin. Assim? Então vamos lá. Isso aqui está errado, né? 10 centímetros
Se eu dividir por 100, 0,1 metro. Isso aqui está em metro quadrado, tá certo? Isso aqui está em Kelvin. Então é só fazer a substituição, né? A constante é 50, é o Czão. A área é 2, ΔT 500, sobre a espessura que é 0,1. Tá bom? Em cima eu posso fazer na ordem que eu quiser, né? Fazer assim, 2 vezes 50 é 100. 100 vezes 500, já tem 2 zeros, você acrescenta mais 2. Dá 50.000 por 0,1. Dividiu por 0,1, aumenta um zero em cima, né? Então estava 50.000, o fluxo seria 500.000, né? Lembrar sempre que esse pontinho aqui, ele é errado, né? Eu coloco como referência para vocês, tá bom? Então 500.000, o quê? Aí você volta de novo na constante. O que você não utilizou na substituição, o que sobrou, né? É a unidade da resposta. Então seria 500.000 watts aí, ok? Na sequência, eu terei que calcular 40%. Colocar assim, né? 40 sobre 100 de 500.000. Quanto que daria isso aí? Vamos cancelar 2 zeros em cima com os 2 de baixo, tá? Então teria 200.000 watts aí.